Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a essa aula. Eu me chamo Vanessa Kutz, eu sou veterinária, então eu atuo com coaching de carreira para médicos veterinários, tá? E eu quero começar essa aula te parabenizando por estar aqui assistindo esse conteúdo, né? Acompanhando esse projeto que visa realmente te dar um norte, te dar um fôlego, te dar uma luz, né? Para como você pode se trabalhar e como você pode direcionar a sua carreira e seu negócio nesse momento tão peculiar que a gente vem vivendo, né? Então, realmente o momento é desafiador, mas só o fato de você estar aqui buscando alternativas, de encontrar soluções, encontrar um plano de ação para sair disso melhor do que ficar só esperando, né, isso tudo passar, com certeza você já está na frente de muita gente que está aí esperando essa crise toda passar e ficando na inércia, né, e não buscando soluções, tá? Então, parabéns por isso, só por isso você já mostra que você é diferente, tá? Então, o que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar de como você faz para potencializar os seus resultados, tá? Ao desenvolver seus pontos fortes. E por que é tão importante essa questão dos pontos fortes, né? A gente, culturalmente, a gente tem uma tendência a sempre olhar para o que a gente não tem, para o que a gente tem que desenvolver, para o que a gente tem que melhorar, tá? Isso é uma questão natural, uma questão cultural, tá? Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo a gente tem essa cultura, a gente tem isso muito enraizado, né? Então, nossa, eu estou precisando melhorar nisso, eu estou precisando desenvolver nisso, tá? E o que a gente faz com isso? A gente fica focando numa série de coisas que a gente não tem, enquanto a gente poderia focar naquilo que a gente tem, naquilo que a gente tem já de recurso dentro da gente, que a gente poderia colocar em uso para a gente se desenvolver, para a gente trazer os resultados que a gente quer, né? E para a gente sair até da inércia, tá? Então, esse momento agora, por exemplo, é um momento que tem muita gente, infelizmente, está parado, esperando tudo isso passar, enfim. E muitas vezes não consegue olhar alguma alternativa para sair disso quanto antes, ou para ter alguma alternativa para agir nesse momento, né? E com certeza você olhar para os seus pontos fortes vai te dar um direcionamento de como você pode utilizá-los, tá? Para sair desse momento, para entrar em ação, para minimizar os efeitos disso tudo, tá? E para se desenvolver, tá? Então, culturalmente, a gente moldado a focar no que a gente tem sempre que melhorar, tá? Conforme eu já disse. E um exemplo disso é na escola, né? Quando a gente está na escola, o que é a tendência, né? O que a gente passa, tá? Então, se eu estou na escola e eu vou muito bem em biologia, por exemplo, eu tiro 9, 9,5, e eu tiro 5 em matemática, a tendência é que meus pais me coloquem na aula de reforço de matemática, tá? E óbvio que eu preciso olhar para essa questão da matemática, eu preciso ser aprovada na escola, né? Então eu preciso melhorar minha nota para atingir o 7, né? Para conseguir ser aprovada. Porém, a grande questão é que muitas vezes a gente só foca no que tem que melhorar. A gente não aproveita aquele potencial que eu tenho para a biologia, para me desenvolver ainda mais e para talvez no futuro eu ter uma posição de destaque naquilo que para mim já é muito fácil de compreender, já é muito mais tranquilo de compreender do que outras matérias e também em relação a outras pessoas, tá? Então, a grande questão é que a gente precisa, não é que a gente não tenha que focar no que a gente tem que desenvolver, mas a gente precisa administrar o que a gente tem que desenvolver. Então, eu preciso olhar para os meus pontos fortes, olhar para o que eu tenho de positivo e de facilidade no meu dia a dia, tá? Olhar para isso, desenvolver isso, utilizar isso, inclusive para administrar meus pontos de melhoria, tá? E administrar essas questões que eu preciso desenvolver, tá? E o que essa questão da gente ficar o tempo inteiro, né, focando no que eu preciso melhorar, no que eu preciso melhorar, no que eu preciso melhorar, às vezes para mim tem um custo absurdamente alto, tá? E eu estou focada em desenvolver aquilo e estou deixando meus pontos fortes, meus talentos naturais de lado. O custo disso é que muitas vezes eu fico mediando em tudo, né? Então, eu sou nota 7 em matemática, mas eu diminuo minha nota em biologia porque eu drenei tanta energia para matemática que eu perdi um pouco do estímulo, inclusive, para as coisas que eu gosto, tá?
aquilo me drenou tanto que eu perdi o meu rendimento na hora de me concentrar na aula. Então, tudo isso pode impactar e você se tornar medíocre, tá? No sentido real da palavra, então ser mediano, tá? E quando a gente fala de ponto forte, de olhar para aquilo que eu tenho já de habilidade, de talento natural e buscar desenvolver isso me faz ter uma maior chance de destaque, tá? Um exemplo oposto a essa questão da escola é, por exemplo, a criança que tem algum talento para esporte. Então, se eu tenho um filho que ele tem um talento natural para futebol, o que normalmente os pais fazem? Eles vão lá e colocam uma escolinha de futebol. Para quê? Para aquela criança se desenvolver, começar a colocar aquele talento natural dela em uso, em prática, e isso vai fazer com que ela fique mais habilidosa ainda, tá? Fazendo algo que ela gosta, que é natural para ela, que não vai ser um peso para a escolinha de futebol, porque ela gosta tanto daquilo, que é tão fácil para ela, que a tendência é que ela goste de fazer aquilo, porque aquilo flui, tá? Então demanda muito menos energia, demanda muito menos esforço para que ela desenvolva aquele aspecto. E com isso, a chance dessa criança ser um destaque no futebol é muito maior, porque ela está ali, porque ela já tem um talento natural e ela está colocando aquilo em uso, ela está fazendo aquilo com muito mais persistência, ela está fazendo aquilo com muito mais facilidade, com muito mais gosto, né? E com isso acaba tendo uma chance maior de se destacar naquele aspecto, tá? Então, é só para você entender qual a importância da gente olhar para os pontos fortes. E o que acontece muito? A gente fica muito focado nessa questão do que a gente precisa melhorar e a gente acaba não valorizando aquilo que a gente já tem de recurso, tá? E essa não valorização, além de nos tornar medíocre, diminui os nossos resultados. Às vezes um potencial, às vezes eu estou tendo resultado já hoje, tá? Eu estou tendo um resultado X, porém, se eu estivesse utilizando os meus pontos fortes, ao invés de só ficar focando em desenvolver o que eu preciso melhorar, o que eu tenho de ponto fraco, né, eu poderia estar muito melhor, ter um resultado muito maior, tá? E a grande questão dessa questão dos pontos fracos é que existem coisas ou habilidades que talvez eu poderia até delegar, eu nem precisaria desenvolver, e eu estou drenando meu tempo, drenando minha energia, muitas vezes investindo dinheiro, tá? Numa coisa que eu vou demorar muito mais tempo para desenvolver do que a pessoa que já tem aquilo de forma mais natural, tá? Já tem aquilo com mais facilidade, já desenvolve aquele trabalho com mais facilidade. Então, por que não determinadas coisas que são possíveis de serem delegadas, por que não delegar, tá? Então, essa é a grande questão, tá? Às vezes a gente, por não conhecer o que a gente tem de ponto forte e ficar sempre achando assim, não, eu tenho que ser organizado, eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que ser boa comunicadora, eu tenho que me comunicar na frente das câmeras, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e você tem que ser tudo, né? Então, existem coisas, disciplina, organização, beleza, eu preciso realmente ter no meu trabalho, só para te dar um exemplo, tá? Preciso realmente ter no meu trabalho. Mas comunicar, eu tenho alguém da minha equipe que comunica muito bem, então eu vou propor para ela, para que ela se comunique no meu lugar, e tá tudo bem, tá? Então, você começa a delegar as funções que podem ser delegadas, tá? E outra coisa também é que quando você faz aquilo que você gosta, né, aquilo que já é um talento natural, aquilo que você tem mais facilidade, além de você ter menos tempo para desenvolver e para se tornar muito bom naquilo, né, de demandar muito menos tempo de você desenvolver aquele ponto, aquele seu talento, né, existe a questão disso muitas vezes te manter muito mais persistente, muito mais feliz, tá? Então, as pessoas que põem em prática, põem em uso os pontos fortes dela, normalmente elas estão mais engajadas com o trabalho, tá? E também estão mais motivadas, engajadas, e também têm um maior resultado, tá? Então, é importante a gente olhar para isso. Existe um instituto, o Instituto Gallup. Ele tem unidades no mundo inteiro, tá? A maior parte das unidades do Instituto ficam nos Estados Unidos, tá? E eles fizeram um estudo de análise dos pontos fortes de 40 anos, tá? Só para você ter ideia do tempo que eles estudam e se dedicam a isso, tá? E na última década, de 2009 a 2019, eles entrevistaram mais de 10 milhões de pessoas.
e buscaram saber qual era o nível de engajamento, o quanto elas sentiam que estavam aproveitando os pontos fortes dela no trabalho delas, tá? Então, o que eles obtiveram de resultado? Eles viram que cerca de 1/3 apenas das pessoas que foram entrevistadas achavam que exerciam ou colocavam em uso os pontos fortes dela dentro do trabalho, tá? E qual é a importância disso? Qual é a reflexão que a gente pode tirar em cima disso, né? É que quanta coisa a gente pode estar tendo um resultado menor do que a gente poderia ter por não estar colocando em uso os nossos pontos fortes, no caso de você ser um líder, por exemplo, de não estar explorando melhor os recursos que os seus liderados têm, que a sua equipe tem. Então, só pelo fato de não estar focando, sempre ficar lá focando, olha, você precisa desenvolver isso, você precisa desenvolver aquilo, às vezes aquilo, ele não vai conseguir desenvolver. Você vai pagar cursos e cursos e cursos, ele não vai conseguir desenvolver, ou você vai ficar cobrando, dando feedback, você não vai conseguir desenvolver aquilo nele, porque para ele é muito custoso, tá? E por outro lado, ele tem um monte de talento ali que você poderia explorar um pouco melhor e trazer resultado para a sua equipe, para a sua empresa, para a sua vida, por conta de colocar esses pontos fortes em uso, tá? O meu marido também está nesse projeto, tá? O Rodrigo Cavalcante, ele sempre usa muito uma analogia, falando que conhecer os seus pontos fortes, conhecer o que você tem de recurso dentro de você, é extremamente importante. E qual é a analogia que ele faz? Imagina um técnico que ele precisa ganhar um campeonato, tá? E aí ele precisa ganhar um campeonato, só que ele só fala assim, ó, você precisa ganhar um campeonato, você precisa ganhar esse jogo, esse campeonato, enfim. E eles te perguntam, quais são os meus jogadores? Quais jogadores que eu tenho? E a pessoa fala assim, não, você não pode saber. Você tem que ir para o jogo sem saber os jogadores que você tem, tá? Então, não conhecer os seus pontos fortes é a mesma coisa de você ir para o jogo, você ir para a vida, né? Não sabendo quais são esses recursos, quais são esses jogadores que podem jogar a seu favor, tá? E aí você não consegue montar uma estratégia eficaz, tá? Então, é extremamente importante você realmente olhar para essa questão dos pontos fortes, tanto seus, quanto da sua equipe, caso você seja um líder, tá? Os seus liderados, quanto da sua empresa. Então, a sua empresa também provavelmente tem pontos fortes. E aí, existe uma outra questão também que a gente vê muito, né? Determinada empresa fica, e agora, né, com essa situação toda, com esse período de crise, com essa questão do coronavírus, enfim. Ai, meu Deus, eu não tenho uma estratégia de marketing digital, ai, meu Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, ai, eu não sei me falar bem na frente das câmeras, né? E aí fica travado, porque está sempre focando no que não tem, tá? E aí a grande questão é, beleza, você não sabe isso, mas o que você sabe? Como que você pode utilizar isso a seu favor? O que você tem de ponto forte? O que você tem de diferencial que você pode colocar em uso nesse momento, que você pode colocar em evidência nesse momento, tá? Do mesmo modo que, cara, eu não consigo falar na frente das câmeras, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade em falar na frente das câmeras, em colocar meu conteúdo no mundo digital aí, que hoje em dia está em alta por conta da circunstância, né? E a tendência já era essa, isso só veio para acelerar, tá? Então, isso só veio para acelerar o processo, né, de todo mundo sair dessa questão da zona de conforto, né, de não ir para o mundo digital quem ainda não estava, né? Então, você pode olhar para a sua equipe e às vezes você tem um talento dentro da sua equipe que poderia fazer isso por você, que teria essa habilidade, teria facilidade com isso, tá? E aí, qual é a grande questão? As pessoas que elas não colocam em uso seus pontos fortes, elas têm uma chance de diminuir o engajamento muito maior do que as pessoas que estão sempre colocando o ponto forte dela em uso, tá? Então, só para você ter uma ideia, as pessoas que entendem que elas estão no trabalho dela, conseguindo colocar aquilo que ela tem de talento natural, aquilo que ela tem de recurso natural, quando ela consegue colocar isso em uso, ela chega a ter 6 vezes mais engajamento com o trabalho dela, mais comprometimento com o trabalho dela, do que as pessoas que não colocam, tá? Então, isso é só para você ter uma ideia da dimensão disso, tá? Isso vale para você, isso vale para os seus liderados, caso esse seja o seu caso, tá? Outra questão é que isso impacta diretamente na vida pessoal, porque a gente é um ser
A gente é um ser integral, né? Então, a gente é um ser único que desempenha vários papéis. Se eu estou bem na minha vida profissional, se eu estou sentindo que eu estou realizando aquilo que eu tenho facilidade, aquilo que eu tenho talento, eu estou colocando em uso todas as minhas habilidades, a tendência é que isso se reflita na vida pessoal também. A gente sabe o quanto é importante a pessoa estar bem em todos os aspectos da vida, né? Para conseguir até trazer mais resultados, tá? Então, essa é uma estratégia muito importante para você implementar e para você começar a abrir os olhos para isso, tá? O mesmo instituto, né, que a gente já falou aqui, ele fez uma pesquisa que avaliou a chance de desinteresse ativo de qualquer colaborador, tá? Então, ele avaliou, você já viu que ele usou um N muito grande, né, de pessoas que foram avaliadas por eles, e eles avaliaram que os liderados, os colaboradores, que sentiam que o líder ele era ignorado pelo líder, né? Ou seja, o líder era indiferente a ele, tinha uma chance de 40% de sentir desinteresse pelo trabalho, tá? Quando o líder tinha um foco em seus pontos fracos, né? Então, aquilo que eu precisava desenvolver, aquilo que eu precisava melhorar, ele tinha uma chance de 22% de se desinteressar pelo trabalho, tá? E, por outro lado, os liderados que viam que os líderes valorizavam os pontos fortes, focavam nos pontos fortes dele, tinham apenas 1% de chance de desinteresse pelo trabalho. Tá? Então, o quanto isso é importante para você engajar a sua equipe, principalmente nesse momento, né? Se você está fazendo uma gestão remota, então, o quanto é importante você olhar para esse ponto para você ter um maior resultado, um maior engajamento da sua equipe. Tá? Então, é importante a gente começar a focar nisso também, tá? E, além disso, existe outra questão também no caso de uma empresa que fica sempre focando só na falta, né, no que não tem, é que não a empresa, mas não somente a empresa, né, mas a tendência é que se eu foco sempre na escassez, no que falta, no que falta, no que falta, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, a tendência é que a pessoa fique paralisada, ela fique na inércia, tá? E nesse momento, especificamente, a pior opção, com certeza, é ficar na inércia, tá? Então, a gente precisa trazer inovações, a gente precisa trazer soluções, a gente precisa principalmente de ação, tá? Para a gente conseguir sair disso melhor, tá? Eu vou continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo, para a gente não se estender muito, tá? Então, eu te espero no próximo vídeo.